A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos continuar com a série de estudos Teologia. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, de íntima compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse: eu quero, seja limpo. E, tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amados, precisamos de uma teologia assim. Este verdadeiro ensino das Escrituras, pelo Espírito Santo, através do seu corpo, a igreja, vai gerar pessoas que vão satisfazer o coração de Deus, gerando as mesmas obras e maiores, como diz em João 14:12. O que vemos aqui é que a compaixão de Cristo não é uma compaixão que apenas chora com os que choram. Isso também faz parte da compaixão, se compadecer dos efeitos da queda. Neste mundo que jaz no maligno, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas que estão perecendo, em profundo sofrimento mesmo. E nós vemos que a compaixão do Senhor é uma compaixão prática, eficaz e uma compaixão que vem ao encontro da pessoa com a solução. Amém, meus amados irmãos? Uma teologia que só fica alisando o sofrimento, sem a eficácia de reverter os efeitos da queda, é apenas uma religião morta. Nós vemos que Jesus é o nosso único exemplo. Ele diz lá em João 14:12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores, porque vou para meu Pai. E ele nos deu esse Espírito, o mesmo Espírito que estava em Jesus, que tirou ele do túmulo, hoje habita em nós o seu corpo, a sua igreja. Veja que ele sentiu compaixão, e ele não parou nas lágrimas, e ele não parou no sentir pena ou dó. Ele não ficou apenas analisando e tentando dizer para a pessoa que se conforme, que é normal, que se resigne, ou que essa era a vontade de Deus, como muitos teólogos hoje fazem, dizendo que a cura divina já passou, porque quando se fechou o cano das Escrituras não precisa mais de cura divina. Como se a cura divina fosse apenas para uma questão teológica. As pessoas não compreendem que a cura divina tem a ver com compaixão, com misericórdia. Deus ama as suas criaturas e Ele vê os efeitos da queda e proveu na cruz do Calvário. Porque tão certo como Ele levou os nossos pecados, Ele também levou as nossas enfermidades. É o que diz em Isaías 53 e é confirmado por todo o Novo Testamento. Vemos aqui a teologia compassiva, aquela que olha para a miséria humana, que não faz vistas grossas, que não é omissa, negligente, mas que se envolve com o sofrimento alheio, que consegue enxergar o outro e ter empatia, chorar junto. Essa pessoa não é invisível, essa pessoa não está esquecida, ignorada. A teologia de Cristo é uma teologia do sofrimento do outro, me chama a me envolver, a participar, a fazer algo além de chorar. Você viu? Jesus disse: eu quero, e logo estendeu as mãos e mostrou que agora o que ele fez por este homem vale para todos os enfermos que se achegam a Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que Jesus Cristo fez para um membro do corpo dele pertence a você. Tudo que você vê Jesus fazendo no mundo inteiro, amados, se ele fez uma vez, ele fará por você. Se ele disse para este homem: eu quero te curar, ele sempre quer curar a todos. Todos que vierem sofrendo diante dele. Não é a vontade do Senhor a enfermidade. Essa foi uma escolha de Adão após a queda, mas graças a Deus, como diz em Gálatas 3, 13 e 14, que Jesus reverteu os efeitos da queda. Ele levou a maldição na cruz e nos dá a nós, os gentios, as promessas feitas aos judeus, a Abraão.
vemos que a teologia compassiva é uma teologia completa, porque tem a sabedoria de Deus. Quantos, amados, que conhecem a letra, mas não conhecem o coração do Senhor? Por não terem comunhão diária com o Senhor pela graça, não chegaram ao ponto de conhecer a mente de Deus. E é muito importante, para que nós não venhamos errar, não apenas conhecer muito bem a palavra do Senhor, como é maravilhoso estudar, examinar e meditar na palavra do Senhor, mas além de conhecermos as Escrituras, precisamos conhecer o coração do Escritor, para que nós tenhamos uma revelação completa da bondade, da compaixão de Deus. Jesus aqui conhecendo o coração do Pai, porque ele conhecia, esteve com o Pai, ele sabia que era a vontade do Pai curar. A verdadeira sabedoria, a verdadeira teologia é aquela que está de acordo com a mente de Deus. Porque muitas pessoas interpretam errado e criam até seitas e doutrinas humanas, porque não conhecem a verdadeira intenção do Espírito Santo quando estava escrevendo as Escrituras. Porque só o Espírito que escreveu a Escritura pode nos dar a real revelação com clareza e nitidez. Como é importante conhecer o coração do Senhor, que sentiu compaixão, e ele não foi movido por ganância, ele não foi movido por avareza para ganhar dinheiro, ele não foi movido com intenções impuras da queda. Não, ele foi movido por misericórdia, compaixão. Como é importante que o poder de Deus seja liberado, motivado por compaixão, para a glória de Deus. E aqui Jesus, por causa dessa íntima comunhão com o Pai, ele sabia que o Pai queria curar aquele homem. Ele olhou para aquele homem. Ele teve sabedoria e discernimento. Ele tinha essa revelação de que o Pai queria curá-lo. Porque ele disse, eu não faço nada a não ser aquilo que o Pai me mostra, eu não falo nada a não ser aquilo que o Pai me diz. Isso está lá em João 5, 19 e 5:30. João 5, 19 e 30. E vemos que aqui Jesus é exata a expressão de Deus Pai, e ele olha e ele sente misericórdia e compaixão. Ele diz com clareza, eu quero te curar. Ah, meus amados, para quantas pessoas está nebuloso no meio daquela prova, daquele olho do furacão, sabe? Quando a pessoa está passando uma luta, quem sabe desenganado pela medicina, quem sabe sentindo muitas dores e ainda com essa dúvida para completar, será que Deus quer me curar? Isto se torna um peso maior. E como é maravilhoso, amados, nós entendemos que toda a Escritura não vale só para aquela pessoa que Jesus Cristo fez, mas vale para todos aqueles, em todas as eras. Todas as promessas de Deus são para todos aqueles que o Senhor chamar. E o que está aqui no versículo, tudo isso aqui vale para todo aquele que crer. Ah, sim, a palavra de Deus é poderosa para salvar aqueles que creem, que a recebem com mansidão, com humildade. A sabedoria do Senhor Jesus Cristo aqui em dizer, eu quero te curar. Isso se tornou claro para aquele homem. Ele dizia, olha, eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor é poderoso, mas eu não sei se o Senhor quer. Quando as pessoas dizem, eu sei que Deus pode me curar, mas não sei se Ele quer. E aqui a fé do homem se completou quando Jesus diz, eu quero. Além disto, dele sentir amor, dele dizer a verdade, eu quero. Aqui nós vemos o amor e a sabedoria. Completa, glória a Deus, é a cereja no bolo, né? Completa com o quê? Virtude, poder. Ele não apenas sente compaixão, ele não apenas diz, eu estou aqui nessa terra para curar enfermos, é o que ele diz para nós. Tudo que Deus diz de Jesus, Deus diz de nós em Cristo. Você já notou isso? O Jesus que diz, eu quero curar, ele diz em Mateus 10:8, ide curar enfermos. Tudo que a Bíblia fala de Jesus, ela fala de nós. Tanto que 1 João 4,17 diz que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. Somos nós nesta terra. Em 1 Coríntios 6,17, diz que aquele que se une com o Senhor é um só com Ele no Espírito. Então, o que vemos, sem dúvida, é que o que completa é que quando ele sente essa misericórdia, ele torna clara a doutrina, aleluia,
doutrina compassiva é uma doutrina que Deus quer reverter os efeitos da queda. Deus quer prosperar, curar, santificar. Deus quer salvar a família daquele que se volta ao Senhor. Sabe, amados, essa doutrina compassiva é um Deus que não é omisso, negligente, não está de costas. Não é um Deus que não se importa com o que está acontecendo na sua vida. Ah, Ele me perdoou os pecados lá no passado e tem ruas de ouro para mim lá no futuro. E aqui? Aqui vai gemendo, vai sofrendo, que aqui é só sofrimento e esperar o arrebatamento. Não, meus irmãos. A teologia compassiva mostra que Deus está profundamente envolvido com os efeitos da queda, voluntariamente por amor, e que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todos os efeitos da queda. Jesus Cristo, o último Adão, não faria menos do que o primeiro. Se o primeiro trouxe as maldições, o último certamente levou e destruiu as maldições, como eu falei agora há pouco, em Gálatas 3, 13 e 14. Vemos claramente que a obra de Cristo é superior à de Adão. Cristo não iria fazer a coisa pela metade, diz está consumado. Lá em João 19:30, né? O que vemos sem dúvida é que o que falta hoje é que nós possamos ter uma comunhão com o Senhor a ponto de ganhar a sua percepção, o seu coração e ver como Ele vê, para poder realmente falar como Ele falaria. Aqui vemos uma conexão tão linda. Jesus olha para o leproso, o amor do Pai toca e Ele fala a doutrina compassiva, eu quero. Oh, Deus está disposto, amados. Deus está interessado. Glória a Deus, santo é teu nome. E Ele não apenas fica na teoria, Ele não é como os fariseus, Ele tem autoridade. E Ele nos deu essa autoridade também, lá em Atos 1:8 diz isto. Vemos sem dúvida que Jesus, o que Ele fala, Ele confirma com obras. A sua palavra, Ele é confirmada. A sua doutrina, ela é acompanhada com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E o que nós podemos esperar do Espírito que habita em nós? Certamente a mesma confirmação. Sabe por que o Espírito confirmava tudo que Jesus falava? Porque ele tinha essa expectativa. Ele não esperava outro resultado, senão aquilo que ele dizia. Ele tinha certeza que o que ele dizia seria confirmado pelo Espírito. A fé é a certeza do que se espera. Quando você ora, se você não espera a confirmação do Espírito, você não está nessa teologia compassiva. Porque prometer algo para alguém e não ter virtude para transformar isto no visível, né, na história da pessoa, é apenas uma promessa vazia. Seria como mentir para a pessoa. Se dissesse, eu quero, tocasse nele e não acontecesse nada, né? Então o que vemos é que a fé é a certeza do que se espera. E Jesus sempre esperava que o Espírito Santo confirmasse. E que eu e você possamos estar nessa teologia compassiva, de interceder, crendo na confirmação do Espírito. Porque aquele que pede, recebe. Tão importante quanto pedir é crer que recebeu. É o que diz em Marcos 11, 23 e 24. Havia em Jesus uma certeza da fidelidade confirmadora do Senhor. Havia em Jesus uma certeza de que nessa comunhão, neste andar junto, ele podia sempre contar com a confirmação do Senhor. Então ele estende as mãos. E ele tinha certeza que algo iria acontecer. Quando você estender as mãos, ungir com óleo, quando você visitar uma casa, uma empresa, uma pessoa, saiba, amados, espere que a palavra de Deus se confirme. Porque não esperar a confirmação é chamá-lo de mentiroso. Porque ele diz em Marcos 16:20 que o Espírito Santo iria confirmando tudo que aqueles que foram chamados iam falando. Porque estavam falando o quê? O que Deus mandou eles falar. Eles não estavam falando por conta, mas foi Deus que os escolheu, os chamou e os enviou. Em cima da sua vitória, ele diz, eu venci o mundo, então vá. Ele diz, em cima desta vitória agora, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Nós não vamos vazios, nós não vamos órfãos, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. E essa presença
Quanto mais meditamos na palavra e andamos com pessoas cheias do Espírito Santo e temos orações com o Senhor, mais nítida, clara essa presença se torna. Porque tão maravilhoso é que o Espírito Santo habite em nós. Olha, tão maravilhosa essa presença em nós. Agora veja, Ele veio habitar em nós. Agora, se tivermos uma comunhão de qualidade com Ele diariamente, com seu corpo, chegaremos ao ponto de percebermos essa presença. Olha que sequência tremenda. A maravilha de ter a presença dele em você, depois você ter uma comunhão de qualidade com o Senhor, a ponto de perceber essa presença cada vez mais nitidamente e conhecer o coração dele a ponto de ter essa harmonia, de sentir essa mesma compaixão, de sentir e se envolver e trazer resultado. Como diz João 15,8, isto Pai glorificado em que deis muito fruto. Veja só, Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Que coisa maravilhosa, amados, é que o Espírito que tinha toda a liberdade em Jesus, porque Jesus interpretava corretamente as intenções do Pai. Então ele sabia o que estava no coração do Pai e não havia resistência ao Espírito. Ele sabia que era a vontade do Senhor. Como diz Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus Jeová me ungiu para consolar todos os que choram, curar todos os quebrantados, libertar todos os cativos. Então o que vemos, que essa nitidez também nós podemos ganhar através da comunhão, em níveis cada vez mais profundos. Essa nitidez nos fará agir como Jesus agia por misericórdia e esperar a confirmação na mesma intensidade. Não serão orações religiosas, se for da tua vontade, orações estéreis. Não serão orações cheias de dúvida, medo, incredulidade, mas serão orações da fé. Orações que nascem pela comunhão de qualidade com o Senhor. De tanto andar com o Senhor, conhecemos o seu coração. Daí podemos perceber a sua real intenção. Não teremos interpretações religiosas. Não seremos equivocados por causa da carne, do véu da carne, né? É o que diz lá em 2 Coríntios 3, 16 a 18. E quando nós nos voltamos ao Senhor de coração, o véu é retirado. E vamos contemplando como ele realmente é. E vamos refletindo sem distorções. Que coisa linda, amados. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos expressando a sua palavra do seu jeito, com a sua intenção, para a sua glória e por misericórdia, por compaixão. Quando essa mudança, essa metanoia, a Bíblia fala de arrependimento, metanoia, mudança de mente. Quando nós vamos sendo restaurados e todo o resíduo da queda vai saindo, nós vamos percebendo como Deus é, como Deus pensa, como Deus sente. Foi por isso que na parte anterior que nós falamos ontem, sobre a importância de sair de nós o mundanismo, a carnalidade. Por quê, amados? Como diz Isaías 59, minhas mãos não estão encolhidas, Eu não estou surdo, nem cego. Os vossos pecados criam uma cortina e vocês não percebem. Então não perceber a Deus, por causa do mundanismo, faz com que a pessoa interprete a Deus de forma equivocada. Nós somos chamados a revelarmos a grandeza de Deus, diz 1 Pedro 2,9. Quando Moisés e Arão apresentaram um Deus irado para o povo, bateu na rocha pela segunda vez, eles não entraram, porque eles não expressaram devidamente, não santificaram o nome do Senhor. E nós só podemos passar às pessoas aquilo que estamos vendo e percebendo primeiro. Como é que eu vou passar para as pessoas que flui através de mim se o cano estiver entupido com mundanismo e carnalidade? As pessoas pensam que são algo inocente, nada a ver, que pode misturar mundanismo com cristianismo, que não tem problema nenhum, que Deus é bom, é misericórdia, toda graça. O que as pessoas não entendem é que o mundanismo e a carnalidade, o pecado não confessado, tem a eficácia de nos impedir de conhecer a Deus e percebê-lo na sua intensidade. Faz separação.
Tiago 4,4 fala sobre isso, que somos inimigos de Deus se amarmos o mundanismo. E 1 João 2,15 diz que o amor de Deus não poderá ser revelado àquele que ama o mundanismo. As pessoas não entendem que o mundanismo, a carnalidade, o pecado não confessado com a intenção de abandonar, fará com que essa pessoa não tenha a revelação genuína, profunda de Deus, a ponto de chegar a essa frutificação. Então serão mornos, ficarão no meio do caminho. Frequentam as igrejas, mas não chegarão a perceber a Deus a ponto de, como Jesus aqui, conhecendo a mente de Deus, o coração de Deus, se mover por compaixão, tocar o leproso e produzir uma obra digna de arrependimento. Uma obra que produziu realmente glória para Deus e arrependimento na vida deste homem e salvação. Olha, quando nós temos um cristianismo misturado com mundanismo, a pessoa ela fica com a lente do coração embaçada. Porque somente quando nós temos a nossa alma limpada pelo sangue, não há pecado escondido, pecado de estimação, não há mistura com o mundanismo, é só quando a lente do nosso coração desembaça pelo sangue de Jesus, e o sangue é aplicado sobre aquilo que reconhecemos como pecado. Somente quando a lente do coração desembaça é que começamos a perceber a Deus, amados. Há uma mudança, sabe? Essa revelação produzirá uma revolução. Vemos que todos aqueles que andaram com Deus a ponto de o perceber, mudaram nações, reinos, não é verdade? Então, o que temos hoje é um povo que adora quem não conhece, não vê, um relacionamento superficial, pessoas que adoram um Deus, como diz lá em João 4, que não conhecem. E por não irem ao culto, como diz Salmo 27,4, para perceberem a Deus, para se entregarem a Deus, estão ali distraídos com seus problemas ou distraídos com atividades, entretenimento, acabam não cultuando a Deus e não recebendo essa revelação tão necessária desde a queda. Pois desde a queda o homem interpreta a Deus com medo, com a lente do medo, com a lente do inimigo, por causa da carne, do véu da carne. Então Deus ele é mal interpretado, as pessoas não podem perceber a Deus, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer do alto. E aí o que vemos as pessoas falando em nome de Deus, cada coisa doida, irmãos. Cada teólogo aí, cada pregador que diz que Deus não quer curar, que prosperidade é coisa do capeta, sendo que o nome do nosso Pai é Jeová Jiré. Nós não devemos correr atrás do dinheiro, Não somos servos de Mamon, não amamos o dinheiro, mas a Bíblia diz que será acrescentado. Deus diz, amados, e porque as pessoas não conhecem a Deus, fazem ideias absurdas, diabólicas de Deus. Ideias diabólicas de Deus. O Salmo 35, amados, olha só esse versículo, me veio à mente agora. Então, o que nós precisamos hoje é de uma revelação que vem pela comunhão. Então, um conhecimento relacional, ele não pode ser substituído por mais nada. Olha o que diz o Salmo 37, queridos. Salmo 37 aí na sua Bíblia, se você puder abrir. Salmo 35, versículo 27, diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Quantas pessoas que fazem uma imagem de um Deus que tem prazer na sua miséria? Irmãos, são poucos que se salvam. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A Bíblia diz, aí continua o trecho ali. Assim dizia Jesus daqueles que amavam a riqueza. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. O amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, Então, de Deus vem o dom da prosperidade. De Deus é que vem o dom de adquirir prosperidade para a generosidade, que diz lá em 2 Coríntios 9,8, que Deus nos dará sempre, em tudo, abundantemente, para que nós sejamos abundantes nas boas obras, na generosidade. O que vemos é que as pessoas interpretam a Deus pela ótica de Satanás. Enquanto o homem não sai da carne, ele sempre tem um Deus segundo a sua imagem. Um Deus que não se importa com o seu pecado, um Deus que não se importa com o seu sofrimento, um Deus que não se importa com os perdidos, está com raiva dos perdidos, que morra mesmo, que vai para o inferno. Então, desde a queda, o homem não conhece a Deus. Não há conhecimento de Deus. Somente à medida que ele vai se convertendo, é que ele vai resgatando a real imagem e semelhança. Perdido na queda.
É somente aí que o homem vai receber realmente o conhecimento de Deus e percebê-lo como ele realmente é. Aí vai haver uma revolução. Porque as pessoas hoje são egoístas, orgulhosas, né? Cada um por si, Deus por todos, é o que todo mundo diz. As pessoas vivem uma vida morna, uma vida sem fruto, mas quando a pessoa pega firme, sabe, pela graça, e ela chega a ponto de ter uma comunhão de qualidade com o Senhor, e ela recebe a revelação do coração de Deus, Paulo dizia, o amor de Deus me constrange. Quer dizer, o amor de Deus nos move, nos motiva, nos leva a sentir o que Ele sente, nos leva a ver com os seus olhos. E aí, você vai ver que muitos que estão pregando nos púlpitos deviam se envergonhar, deviam entregar o microfone. Quantas pessoas que falam em nome de Deus que nunca ouviram, não conhecem. Quantos que falam em nome de Deus e passam para o povo um outro Deus, amados. Sabe, as pessoas hoje estão falando daquilo que não tem revelação. Parece fariseus cegos guiando cegos. Dizendo para as pessoas que Deus não quer curar porque o cano das Escrituras se fechou. Dizendo que Deus não se importa com a falta de dinheiro, desemprego, que Deus só quer saber da alma. É claro que a alma é a coisa principal, é eterna. Mas o Senhor Jesus, quando o povo estava ouvindo a sua palavra, diz, eu tenho compaixão desse povo que está sem comer, e multiplicou os pães. Quando ele libertou aquele gadareno que estava no cemitério, ele pediu que colocassem roupas novas naquele homem que estava todo sujo, rasgado, nu. Sabe, o nosso Jesus, ele é integral, amados. Ele ama a tua alma, a tua família, o teu corpo, a tua mente. Ele quer, como nós lemos ali o Salmo 35, 27, não diga, amados, isso é Antigo Testamento, não vale para nós, isso aí é só promessa para os hebreus. Não é, amados. Todas as promessas que Deus fez para Abraão, como eu falei para você em Gálatas 3, 13 e 14, todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento é repassado para nós, a igreja, os gentios, em Cristo. Nós não temos menos promessa que o Antigo Testamento. Não temos menos promessas do que o Antigo Testamento. São superiores promessas. E a principal promessa, e o principal privilégio que temos, é de ter uma comunhão com o Senhor cada vez mais profunda hoje do que ontem. Percebê-lo. Esse é o veio que vai vitaminar a sua fé, conhecê-lo e percebê-lo hoje mais do que ontem, adorá-lo em níveis mais profundos, derramar diante dele, revelá-lo. Senhor, eu vou revelar o Senhor, a tua glória vai ser patente, vai ser nítida, a tua glória vai encher a terra através da minha vida, através da sua igreja. As pessoas verão o Senhor, conhecerão o Senhor, não apenas informações sobre ti. Queridos, que essa expectativa só brota quando nós conhecemos a Deus. Porque a fé é a expectativa correta. A fé bíblica que eu estou falando, não a fé religiosa. A fé religiosa, às vezes, é uma esperança. Se Deus quiser, Ele vai fazer um dia desse. Isso aí nem é fé bíblica. O que precisamos compreender que a teologia compassiva nos faz ver, como Paulo viu em Filipenses 3, que tudo que nos impede de perceber mais a Cristo hoje é lixo, é esterco, é descartável, é artificial, é perda de tempo. E ele sabe, nessa jornada, ele diz, eu estou focado, uma coisa faço, eu prossigo para conhecer Cristo e a sua ressurreição. Quando a pessoa, ela realmente está disposta a renunciar tudo que não é de Cristo, a tomar a cruz e seguir o Senhor dia a dia, ela chegará a essa revelação e a esta obra de ouro, pedra preciosa. Ela vai trazer glória para o Senhor. Queridos, do contrário, seremos religiosos, misturados com mundanismo, sem revelação, vivendo uma vida envergonhando o nome do Senhor, como se os ímpios dissessem onde está o seu Deus, não é? Mas vemos, queridos, que aqueles que renunciam, tomam a sua cruz e buscam de todo o coração essa comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, de forma humilde, moderada, chegarão a essa teologia compassiva e o mundo todo está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aí se levantará uma geração parecida com Jesus, que revela Jesus. Não uma geração religiosa que interpreta mal a Deus, mas uma geração que de fato passa para as pessoas a verdadeira unção, a verdadeira revelação, o verdadeiro amor.
Eu me uno a ti, irmão que está ouvindo, e minha irmã que está ouvindo essa oração, esse áudio agora. Me uno a ti. Como diz Mateus 18, 18 e 19, que 2 ligar na terra, seja de qualquer coisa será feito. Me uno a você em oração e declaro que você é um desses que vai ter essa revelação e essa comunhão, em nome de Jesus.